Olá, pessoal. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os agregados. Bom, primeiramente a gente vai começar com uma introdução e depois a gente vai aprofundar um pouquinho a respeito dos ensaios em si. Bom, então vamos lá, né? O que seria o agregado? O agregado, ele é um particulado, é um material particulado inerte que vai entrar na composição tanto de argamassas quanto dos concretos. No caso das argamassas, a gente tem os agregados miúdos, fazendo parte da sua composição, e nós temos no concreto os agregados miúdo e graúdo. Bom, qual é a relevância, né, de utilizar, né, qual é a importância de se utilizar esse material na composição dessas argamassas e concreto? A gente tem uma porcentagem, né, porcentagem maior desses agregados na composição, né, tanto do concreto quanto da argamassa. Em relação ao concreto, nós temos de 70 a 80% do concreto composto por agregado, em volume. Então, aqui nós temos uma relação, né, um gráfico que mostra justamente isso, né? Nós temos 10% de cimento, 7% de água, pode haver aditivos, né, em uma margem de 1%, agregados garudos 42% e agregado miúdo 40%. Então nós temos aí, né, que passou um pouquinho, né, 82%, mas a gente tem a maior constituição desse material por agregado. Dos materiais componentes, os agregados são os menos homogêneos, eles têm características diversas, né, um do outro, né, então é importante sempre fazer a caracterização desses materiais. Materiais de custo mais baixo, por unidade de volume do concreto, responde por propriedades físicas e mecânicas fundamentais de argamassas e concretos, redução da retração, aumento da resistência ao desgaste. A gente vai ver um pouquinho, né, como essa relação afeta esse concreto, essa argamassa. Bom, a finalidade, né, de inserir, né, os agregados, tanto para reduzir o custo, né, que é uma das finalidades dele, né, por isso que ele tem uma participação volumétrica maior, mas tem também a finalidade de transmitir as tensões aplicadas ao concreto através de seus grãos, né. A gente vai ver que os agregados eles têm maior resistência à compressão, né, a apenas esse particulado, né, então isso é uma importância significativa para o material, né, para a composição do material concreto. A outra finalidade é reduzir os efeitos de variação volumétrica ocasionados pela retração, né, que foi uma das importâncias de colocar essa massa, colocar esse material nessas massas. Bom, quanto à classificação, né, dos agregados, nós temos 3 classificações quanto à origem. Então nós temos os agregados naturais, que eles já são encontrados na natureza, na sua forma usual, né, a forma que a gente utiliza. Nós temos os artificiais, né, que a gente obtém a partir do britamento, né, de rochas. E daqui a gente tem os nossos pedriscos, brita, né, os naturais que eu esqueci de dizer, mencionar, nós temos as areias de rios, seixos rolados, cascalho, né, pedregulhos, enfim. E os industrializados, que são obtidos através de um processo industrial, como a argila expandida, escória britada, enfim. Nós temos a classificação dos agregados quanto às dimensões, então nós temos os agregados miúdos, onde o diâmetro da partícula é menor ou igual a 4,8 milímetros. Nós temos os graúdos, onde esse diâmetro é superior a 4,8 milímetros. Então nós temos a diferença entre as duas partículas, né, e as duas classificações, por isso que a gente fala agregado miúdo e agregado graúdo, justamente com relação a essa questão das suas dimensões. Nós temos também a classificação quanto peso unitário, isso aqui a gente viu já mais ou menos lá vai afetar diretamente na classificação tanto dos agregados quanto do concreto, né, a gente viu a classificação das argamassas, né, em relação à sua massa específica, né, seu peso unitário, e está relacionado com a sua composição, com o tipo de agregado que a gente utiliza neles. Então,
Agregados leves, né, tem uma densidade aí inferior a 1 tonelada por metro cúbico, e aí nós temos um exemplo, né, as pedras pones, também argilas expandidas. Nós temos, com densidade normal, né, que é a que a gente encontra comumente, né, de 1 tonelada, compreendida em 1 tonelada por metro cúbico a 2 toneladas por metro cúbico, e nós temos os pesados, que têm densidade superior a 2 toneladas por metro cúbico, que é o caso da barita, né, e a gente utiliza, né, para composição, né, para fazer concretos para isolamento de radiação, né. Bom, nós temos um quadro aqui que mostra justamente as designações dos agregados. Nós temos, o tamanho a relação com o seu tamanho de partícula e a aplicação. Então nós temos o filler, que ele vai passar na peneira de 200, e ele tem a classificação como artificial, né, então a gente obtém aí pelo processo de britamento. Então a gente utiliza eles como espessor de asfalto diluído, bastites betuminosos, argamassas e concretos betuminosos, borracha artificial, concretos pobres, cimentos, né. A gente já ouviu falar desse filler, né, na hora de compor, na produção dos nossos cimentos. Nós temos a areia, que ela vai passar na peneira de 4,8 milímetros. Ela tem origem natural, né, quando a gente fala de areia de rios, então a gente pode utilizar para assentamento de bloquetes, tubulações em geral, tanques, concretos, argamassa, asfaltos. Nós temos o pedrisco, né, que passa na peneira de 4,8 milímetros, que é artificial, que vai, compor a confecção de pavimentação asfáltica, lajotas, bloquetes, intertravados, lajes, jateamento de túneis, acabamentos em geral. Seixo rolado, desculpa, que fica retido na peneira de 4,8 milímetros, né, e tem origem natural. A gente utiliza em terraplenagem, áreas de contenção, sistema de filtragem de água, acabamento e concreto. Nós temos as britas, né, que fica retido na peneira de 4,8, e aí nós temos elas como artificial, e as classificações a gente vai ver mais adiante, que eu vou segmentar essas britas, tá, de acordo com as suas dimensões. Então aqui nós temos as britas, né, e nesse quadro eu coloquei a designação comercial, que a gente encontra no mercado brasileiro, e nós temos a designação pela NBR 7225 de 93 e sua respectiva dimensão. Essa dimensão aqui é comercial, tá, e as suas respectivas aplicações. Então nós temos o pó de brita, que na NBR 7225 a gente classifica como, aquela que tem a partícula, até 0,075 milímetros, né, ou seja, no comércio a gente vê de 0 a 5 milímetros. A gente utiliza em usinas de asfalto, né, para fazer calçamento, argamassa de contrapiso, concretos pré-moldados. Brita zero, né, na NBR, né, a designação é Brita 1, justamente por causa das suas dimensões, né, de 4,8 a 9,5 milímetros, tá, e a gente usa para fazer lajes pré-fabricadas, como vigas e vigotas, blocos de concreto intertravado e acabamentos em geral. A Brita 1, né, no comércio, né, tem uma dimensão de 9,5 a 19 milímetros. Para a NBR 7225, ela é brita 2, né, que varia de 12,5 a 25 milímetros, né. A gente pode dizer que essa brita 1 do comércio, ela tanto se enquadra como brita 1 quanto brita 2, né, devido à sua dimensão, e a gente utiliza para concretos em geral, para fazer vigas, lajes e pilares. Brita 2, né, que entra na classificação aqui como na NBR com Brita 2 e Brita 3, né, vai ter de 19 a 38 milímetros, né, então a gente faz concreto bruto, para fundações e pisos de maior espessura. Brita 3, né, ela se enquadra em Brita 3 na NBR 7225, né, tem o diâmetro de 25 a 50 milímetros,
No comércio a gente tem de 38 a 50 milímetros, a gente utiliza para aterros, laços de ferrovia e drenos, são pedras com dimensões um pouco maior. E brita 4, né, de 50 a 79 milímetros, obra de drenagem, drenos, sépticos e fossas. E britas de mão ou brita 5, né, que tem dimensão superior a 76 milímetros. E a gente usa para gabiões, né, que são muros de contenções e também em bases. Bom, eh, eu resolvi colocar essas 2 designações, né, porque, a gente pode pedir uma coisa no comércio, né, e acabar que o comércio entende outra, né, vem outra coisa para a gente. Então é sempre bom a gente, ter essa noção, né, com relação a essas classificações. Então aqui tem uma imagem mostrando, né, fazendo um comparativo dessas dimensões, né, dessas britas que existem, no mercado. Nós temos o pó de brita, nós temos a brita zero, né, que são essas pedrinhas menores, né, com dimensões menores, a brita 1, né, a brita 2, a brita 3 e as britas 4 e 5, tá. A 5 pode ter diâmetro maior do que isso aqui representado, né, então cada uma vai ter uma certa aplicação, né, o que a gente usa, no concreto é a brita 1, né, normalmente, em argamassa a gente viu que brita zero a gente acaba utilizando, né, para fazer contrapisos também. Bom, então com relação às areias, nós também temos as designações comerciais, né, a gente tem areia fina, média e grossa. Areia fina, ela vai ter a dimensão de 0,5 a 0,42 milímetros, e a gente, como são partículas bem finas, a gente utiliza para acabamento fino, né, acabamento mais, sofisticado, né, como reboco, e também a gente utiliza para compor o concreto. Areia média, né, vai ter a dimensão de 0,42 a 2 milímetros, a gente já utiliza para concreto pré-moldado, assentamento de pisos e tijolos, concreto de forma geral, argamassa de revestimento como embolso, né, e chapisco. Chapisco mais areia grossa, né. Areia grossa de 2 a 4,8 milímetros, a gente utiliza para reboco rústico, argamassa de assentamento, concreto de forma geral e chapisco. Então aqui está a imagem desses tipos de areia que nós temos no mercado: areia fina, média e a grossa. Bom, então quando, a gente fala de agregados, tá, aqui está o título agregados miúdos, mas isso serve também para agregados graúdos, tá. Eh, a gente sempre menciona a NBR 7211 de 2009, que que é onde a gente vai encontrar as especificações a respeito desses agregados, tá. Então sempre que a gente for fazer uma caracterização desse material, a gente tem que verificar, né, as especificações dessa NBR, né. Isso quando a gente fala de preparo para concreto, tá. E vai valer também para preparo de argamassa, ok. Então aqui a gente tem algumas especificações, né, quanto ao agregado miúdo e quanto ao agregado graúdo, tá. Aqui especificamente estou falando de agregado miúdo, tá. Então nessa norma ele fala que o agregado miúdo são aqueles grãos passantes na peneira de 4,7 milímetros, tá. E na antiga versão, né, nós tínhamos a definição, né, como sendo areia natural, resultante do britamento de rochas estáveis, ou a mistura de ambos, cujo os grãos passam na peneira com abertura de 4,8 milímetros e fica retido na de 0,07 milímetros, tá. Essa é a definição dessa NBR antiga, né. Bom, que ainda serve, né, de certa forma, para o contexto atual. Bom, os requisitos que a gente analisa desses agregados miúdos na para a composição do concreto é a sua granometria, né, o tamanho das partículas, hã, as substâncias, nocivas que existem nesse material, a durabilidade, que seria a reação álcali agregada. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa reação e o que que afeta, tá. E a importância de fazer essa caracterização para os agregados miúdos especificamente, né, porque o agregado miúdo ele vai aumentar a resistência ao desgaste do cimento
e vai melhorar a trabalhabilidade e também vai aumentar a resistência ao fogo do concreto. Então, são 3 pontos importantes para serem analisados, né, e para se utilizar esse material na composição do concreto. Bom, então vamos falar mais especificamente da areia artificial. Bom, influência ela tem uma grande influência nas argamassas e concretos, tá. Ela vai ter uma influência direta na trabalhabilidade, devido à sua forma, né, do grão, e também do elevado teor de material purulento. Então, a norma ela tem um certo rigor quanto à caracterização desses materiais, justamente por esses requisitos, tá. Então, deve-se atentar a esses pontos. A resistência à tração e ao desgaste, né, é uma eh eh, das influências mais interessantes desse material, né, quanto à forma e à textura, né, superficial do grão, né, ela vai aumentar essa resistência à tração e ao desgaste desse material, tá. Então aqui a gente tem a forma que é feita, né, um britador, né, aqui, onde resulta nessa areia artificial, que vem sendo bem empregado aí nos concretos que nós temos atualmente. Então, quando a gente fala de forma e textura superficial, a gente fala de alguns critérios que influenciam, no concreto, tá. Então, por isso que fazer essa, determinar a granometria desse material, né, e de definir qual que é a sua textura e sua forma é importante para o aspecto do concreto final. Primeiro, quando a gente fala de grãos arredondados e lisos, né, são esses grãos aqui que são mais esféricos, né, e quando a gente toca ele tem, um aspecto mais liso, uma textura mais lisa. E quando a gente tem esse tipo de material, né, de partícula, a gente tem um menor consumo de água, uma trabalhabilidade maior, né, a gente, tem uma coesão menor e por isso que a gente consegue trabalhar melhor esse material. Nós vamos ter uma aderência à pasta menor, isso é um problema, né, que a gente precisa que esse material fique aderido a essa pasta, justamente para evitar a segregação, a separação dos constituintes desse material. E essa característica aqui é uma característica bem específica de areias de depósitos eólicos, areias e pedregulhos de zonas marítimas e leitos de rio. Então tem que ficar atento com relação a esses requisitos, né, devido a esses 3 pontos que são pontos importantes. Quando a gente tem grãos angulosos e ásperos, né, que eh eh, são aqueles mais pontiagudos, né, onde a gente pega nele, a gente sente aquela aspereza deles, né, que seria mais ou menos nessa nessa escala aqui, né, nós vamos ter um material que vai exigir maior consumo de água, vai ter menor trabalhabilidade, porque a gente vai aumentar a coesão entre as partículas, né, na mistura, então vai reduzir essa trabalhabilidade e vai aumentar a aderência da pasta, né. Então, com esse formato, né, ele vai aderir melhor à pasta. Então a gente tem aí como exemplo, né, desse tipo de material anguloso e asperoso, os agregados britados. Bom, é claro que, né, esses materiais estão aqui, né, ditos aqui, mas cada um ele vai estar dentro dessa escala aqui, né, então pode ser que a gente tenha uma areia, né, eh porém ela não tenha esse formato totalmente, arredondado e liso, né, pode ser uma sub-redonda, né, enfim. Então, essas características são importantes, né, justamente por esses 3 quesitos que a gente vai ver que no concreto influencia bastante, né, principalmente a trabalhabilidade e o consumo de água, né. Bom, quando a gente fala de propriedades do gregário miúdo, a gente lista esses 4 pontos aqui, que são pontos que a gente vai trabalhar na nossa disciplina, que é a granometria, que a gente vai trabalhar com a NBR NM 248, que ela serve tanto para agregado miúdo quanto para agregado graúdo.
Então, a gente determina, né, a composição granométrica através dessa norma. Nós temos a massa específica, né, que é determinada pela ABNT-NM 52 de 2009. Essa norma é específica para agregado miúdo, justamente por causa da sua dimensão, né, e nessa norma a gente determina a massa específica e a massa específica aparente, né, e depois a gente vai trabalhar a respeito disso. Nós temos a massa unitária no estado seco, solto, né, que a gente vai trabalhar e a gente vai ver que nessa norma aqui, a BNT-NN 45 de 2006, ela não vai tratar só da massa unitária no estado seco solto, ela vai tratar de outros estados também, e também vai falar de volume de vazios, que a gente vai determinar também. Bom, essa norma, ela vai ser aplicada para os agregados graúdos. Nós temos também o teor de umidade, que a gente utiliza a BNT-NBR 6467 de 2006, que a gente determina o inchamento do agregado miúdo. Esse inchamento é muito importante de ser determinado, tá? Esse requer uma atenção maior, que a gente vai trabalhar com um gráfico para conseguir determinar o ponto, né, de inchamento dessa areia. Vai ser importante também, vou explicar porque que esse inchamento vai afetar na constituição de agregado, de argamassas e concretos. E nós temos também a NBR 9939 de 2011, que ela é específica para agregado graúdo, mas ela também a gente pode utilizar também para agregado miúdo, tá? Para determinação do teor de umidade total. Bom, então esse esse é o roteiro que a gente vai utilizar nas nossas aulas para o agregado miúdo. A gente vai ver uma lista similar para agregado graúdo. Vai mudar algumas coisas e outras, né, por causa da particularidade de cada um, né. Nós temos um agregado miúdo que tem partículas menores, né, e o agregado graúdo que tem partículas maiores. Cada um tem uma certa propriedade específica, né. Então a gente trabalha algumas, isoladas e outras a gente trabalha como equivalente, como que é o caso da granometria e da massa unitária. Bom, nós vamos entrar aqui no ensaio, de granometria, tá? Eu vou explicar o processo do ensaio e na aula a gente vai trabalhar os resultados. Bom, essa premissa aqui vai ser uma premissa que a gente vai utilizar em todos os ensaios que eu comentar a respeito dos agregados miúdos, tá? Então, dados do material, a primeira coisa que a gente precisa ter em mãos, né, a procedência dele é entre Rios, Minas Gerais, é a cidade, né, de onde vem esse material. A natureza, né, dessa areia é quartzosa. E o objetivo desse ensaio é avaliar as características do agregado miúdo, do uso em argamassas e concretos. Então a gente vai trabalhar com todo aquele roteiro, né, em cima desse material, tá, de Entre Rios. Bom, o ensaio de granometria, ele tem o objetivo de determinar o diâmetro máximo, o módulo de finura e a composição granométrica. Então essa composição granométrica a gente vai ver as diversas dimensões, né, que constituem esse material, da partícula desse material. Então a norma ela exige que a gente determine o diâmetro máximo, que vai ser a abertura da malha na qual o agregado apresenta uma porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5%, o módulo de finura, que vai ser a soma das porcentagens retidas e acumuladas em massa de um agregado nas peneiras da série normal dividida por 100. Nós vamos trabalhar com esses dois pontos nos nossos resultados, tá? Isso a gente vai trabalhar na aula 5. Bom, então, nesse ensaio a gente vai utilizar as peneiras de série normal e série intermediária. Então aqui nós temos as nossas peneiras, né, que tem diversas aberturas. Nós temos o número dessas peneiras de acordo com a ABNT. Nós temos a série normal e a série intermediária. Então aqui nós temos as relações, né, esse quadro de relações, não vou ficar detalhando muito. Nós vamos ter uma tabela mais extensa para os agregados graúdos também, né.
com essa relação, né, com algumas peneiras similares para elas também. Bom, então os equipamentos que a gente vai utilizar vai ser uma balança, para a gente determinar o momento. Tá. Nós vamos precisar de uma balança, um recipiente para a amostra e um pincel. Então, a gente precisa, né, sempre aferir o material que a gente está executando no ensaio, o que fica retido na peneira, o pincel para limpar essa peneira, né, isso é importante. Nós vamos precisar de um conjunto, né, de peneiras de série normal e intermediária, com tampa e fundo. Então, aquela tabelinha com as relações das peneiras, a gente precisa separar, defini-las, né, colocar elas com tampa e o seu fundo. Nós vamos precisar de um agitador mecânico, pode ser feito o agitamento de forma manual, tá, mas a gente sempre tem nos laboratórios esse agitador mecânico que facilita, né, o processo de peneiramento. E nós temos o conjunto fundo e tampa tradicional que a gente vai precisar aqui em uma determinadas etapas. Bom, nós vamos precisar também de uma estufa para fazer a retirada de toda a umidade desse material, e nós vamos precisar de um quarteador de amostras. Bom, o que que acontece, né? Nesse ensaio, né, depois de separar os equipamentos, a gente vai para a preparação da amostra. Então, é um ponto específico, antes de começar o ensaio em si, onde a gente vai separar a nossa amostra de forma aleatória. E nesse caso, a gente vai utilizar o quarteador, que é o método A da ABNT NM 27 de 2001. Nós temos o método A, B e C, tá? E nesse caso específico, a gente vai usar o método A. Em que ele consiste? Ele consiste nesse equipamento que a gente chama de quarteador, onde tem essa calha aqui, onde a gente joga, lança o material. Então, a gente lança o material com uma determinada quantidade, né, aferida na balança, e esse quarteador ele vai separar essa amostra de forma aleatória e igual, né, separando o material entre essas duas bandejas. Então, eu lanço o material e ele vai separar de forma aleatória esses materiais. Bom, e aí, né, eu posso, pegar um lado dessa bandeja, fazer um ensaio, né, aferir, fazer os ensaios, ou separar novamente, enfim, aí fica o meu critério. Bom, então, aqui eu vou mostrar como que é feito esse método A, que utiliza o separador mecânico. Então, vamos lá. Então, pega e ela vai separar, né, de forma uniforme toda a amostra. E a gente sempre descarta um lado, né, e faz a separação de novo, né, com um lado que a gente determinou e ressepara a porção, né, fazendo a separação novamente. Bom, o segundo passo, a gente vai limpar o material e quantificar a massa de areia para o ensaio. Então a limpeza a gente faz utilizando a peneira de 3,8, de 3 por 8. Então a gente pega o material separado no quarteador, vai lá na peneira, né, 3/8, e vai fazer a limpeza dos grãos, porque percebam que sempre vem algum material estranho, né, junto com essa areia. Então a gente faz a separação, né, desse material, né. Aqui ele está tirando as pedras que ficaram retidas, né, porque tem que conter todo o material. Então aqui, né, depois de feito isso, né, de fazer a limpeza, a gente quantifica, né, determina qual foi a quantidade que a gente vai utilizar para fazer o ensaio. E aí, quando a gente quantifica, a gente coloca numa bandeja aberta para fazer, né, espalha esse material na bandeja, né, abre ele para retirar a água ali no material. Só que essa retirada de água não significa que a gente está tirando a água por completo do material, tá? A gente só está tirando a água superficial que existe nessas partículas.
Bom, então, no caso do nosso ensaio aqui, a gente separou uma quantidade de 2 quilos para 2 ensaios. Então a gente, pesou ali na hora de no fim do quarteador, a gente separou 2 quilos, tá, e depois a gente separou em 2 amostras para 2 ensaios de granometria. Bom, após feito isso, né, após retirar, né, a água superficial do agregado, a gente lança esse material numa estufa a 105 graus Celsius, mais ou menos. Então a gente coloca ali esse material na estufa, né, e deixa esse material por um dia para o outro. E aí, a gente depois faz a pesagem do material que a gente vai utilizar para o ensaio de peneiramento. Então, como eu estou fazendo um ensaio para areia, agregado miúdo, no caso é uma areia, né, a NBR, né, específica para esse ensaio de granometria, ela lança essa tabelinha, onde a gente tem a relação do diâmetro, máximo nominal do agregado e a quantidade de massa mínima que deve conter essa amostra. Então, nós temos, no nosso caso, a areia, que tem um diâmetro inferior a 4,75 milímetros, então a gente precisa aí ter um mínimo, uma massa de amostra de 300 gramas. Então, com isso, né, a gente não pode ter uma massa inferior a isso, a gente tem que ter o 300 ou superior que isso. Então, no nosso caso, a gente separou, eh, 2 amostras de 300 gramas cada, tá, para fazer esse ensaio, ok? Então aqui tá a tabelinha que a gente vai utilizar para fazer esse ensaio. Depois na aula síncrona eu vou mostrar como que a gente vai fazer os gráficos e definir essas partes que estão em branco, porque a amarela a gente encontra no ensaio, tá? E o que está em branco a gente deve calcular na planilha. Então vamos lá. Então, depois de separados os materiais, definido as massas, a gente vai montar o as peneiras, tá, de forma decrescente de tamanho, então da maior para menor, tá, até o fundo, ok? Então a gente posiciona ela, encaixa elas, e posiciona no agitador mecânico, tá. No final, tá, tem que ter o fundo, ok? Não pode ficar sem o fundo. Então, a gente monta esse conjunto, encaixa aqui e coloca o fundo. Bom, a gente vai promover a agitação mecânica do conjunto a um tempo em que a gente perceba a separação completa dos grãos, tá. E esse tempo é após 1 minuto de agitação contínua, ok. E aí o que que a gente faz? A gente pega, né, um determinado material, né, e, faz a aferição, né, do peneiramento, em cada peneira, tá. Isso é para uma peneira, um peneiramento manual, tá. Então, o que que a gente deve verificar quando a gente faz esse peneiramento manual? Depois que a gente faz uma agitação de 1 minuto, né, a gente pega o material, né, a massa passante, mede essa massa passante e faz a avaliação com a massa retida, que deve ser, né, maior ou igual à massa passante vezes 0,01, né, que é a 1% desse material retido. Então vamos ver no ensaio. No ensaio, por exemplo, eu tenho uma massa retida na peneira número 16 de 9,16 gramas. Então, isso é o que eu retive, o que ficou na tela da peneira, tá. Então eu retirei o que ficou retido na tela, né, pesei, deu 9,16. E a gente aferiu que a massa que passou dessa peneira, né, foi de 0,084 gramas. Então o que que acontece? Eu vou pegar esse passante e comparar com 1% de massa de material retido. Então eu pego esse 9,16, multiplico por 0,01 e verifico, né. Então, nesse caso aqui, o 1% de material retido foi superior
que o material passante, né, que deu 0,084 gramas, e o 1% de material retido deu 0,0916. Então, ok, a gente prossegue a agitação, né, continua, né, fazendo o processo de agitação. Isso no caso de agitação de peneira manual, tá? Isso a gente tem que fazer para cada peneira. Bom, então, feito isso, a gente tem a relação, né, do material retido, né, em cada uma das peneiras, e a gente verifica também o que fica no fundo, tá? Então, essa foi as relações que a gente fez. Então, sempre a gente anota, tá? Com o agitador mecânico, a gente retira, né, cada peneira, verifica o que ficou retido na tela da peneira, coloca no recipiente e mede e anota, tá? O que fica retido em cada uma das peneiras, e vai anotando isso, ok? E a gente faz ah, uma relação, né, que a gente sempre faz no final, né, para verificar se está de acordo o ensaio que a gente fez, o ensaio de granometria. Então, a gente tem que determinar o somatório total das massas de material retido, né, que é a massa acumulada, e verificar com a massa inicial menos 0,03 multiplicado pela massa inicial. Então, o que eu faço? Eu pego esse somatório aqui todo de acumulado retido, tá, de todas as peneiras, somo, tá, e faço aquela verificação. Qual que foi minha massa inicial? 300 gramas, tá? Então, vou mostrar aqui como que a gente faz isso. Então, a gente pega a massa acumulada, que vai ser a somatória da massa retida. Então, todo aquele material, todo esse material aqui, ó, retido na peneira, apenas o retido, tá? Não estou falando do fundo. Faço a soma, deu 299,74 gramas. A minha massa inicial foi de 300 gramas, então eu faço essa conta, 300 menos 0,03 vezes 300, né, que dá 299,10 gramas, e faço a verificação. Aqui deu ok. Se não desse ok, se desse diferente disso, a gente teria que refazer o ensaio, tá? Que alguma coisa aí, ou a agitação foi excessiva, enfim, a gente teria, desculpa, ou a agitação não foi precisa, né, e não houve todo, né, a segregação dos materiais, né, então tem que refazer o ensaio, tá? Se isso tiver dentro, né, dessa equaçãozinha aqui, ok, eu finalizo esse ensaio para essa massa e passo para minha próxima amostra. Passo para minha próxima amostra, porque eu tenho 2 amostras, tá? Então, eu repito para a segunda amostra o passo 1 e eu passo 1 até esse passo 4, ok? Faço todo o procedimento, agitação e tudo mais, e determino, né, essa somatória total das massas de retido acumulado. Bom, após tudo isso, né, só para mostrar aqui, tá, gente, o aonde fica identificado, né, o conjunto de areia, ó, das aberturas, tá, tem uma plaquinha que sempre identifica, né, a abertura das malhas, tá, e também o número de acordo com a BNT, tá. Então, sempre quando vocês forem fazer um ensaio, fiquem, atentos com o número dessas aberturas, né, com o que é necessário para os ensaios, separem bonitinho e coloquem de forma, eh, decrescente, tá. Aqui ele está mostrando todo o processo. Nesse caso aí, se eu não me engano, ele vai fazer o agitação manual, tá. Então ele está colocando tudo, por isso que é preciso o pincel, né, para fazer todo esse processo. Ele vai fazer o peneiramento manual, e nesse caso do peneiramento manual, ele tem que fazer a verificação, né, aquela verificação do passante retido, né, então ele faz o agitamento, separadamente de cada um das peneiras, tá. Então ele vai fazer a aferição aí, vai pesar e vai fazer aquele cálculo que eu mostrei para vocês, tá. Bom, eu não vou mostrar aqui tudo isso, tá, mas ele vai fazer de cada uma das peneiras, tá, ele vai fazer todo aquele processo para ver se está de acordo ou se não está. No nosso caso,
como é mecânico, a gente não vai precisar passar por todo esse processo, tá. Então, aqui está o final do que a gente definiu do nosso peneiramento, tá, que foi um peneiramento mecânico. O próximo passo é fazer as definições das porcentagens retidas de cada um e acumulada, e determinar o módulo de finura e a dimensão máxima. Então, na próxima aula, a gente vai ver isso aqui, né, nos nossos cálculos, né, na planilha para granometria, ok? Então, até a próxima aula.